Um, dois, três e gravando. Let's go, girls. Calma, gente, calma. Poxa vida, a gente não pode atrasar um pouquinho. Que custa esperar? Eu tava chegando, deixando vaga aqui pra estacionar o carro. Eu não vou, Pegando o eu piano. não vou nem ligar o piano pra tocar também. Vocês não esperam, gente? Boa noite, Aminada. Boa noite. Boa noite, você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. A você que agora, sabe-se Deus quando vai estar nos ouvindo? Pode ser que você esteja rodando o tempo com seu DeLorean prateado. Mas se você tiver no futuro vindo para cá, nos ouvindo, nos mande um feedback sobre o fim do Covid. Como está? Beleza? Boa noite. Nós queremos também mandar um beijo para nossa amiga Patrícia, que mora no sítio e, em virtude da chuva, não conseguiu passar a ponte. Hoje nós estaremos falando sobre o livro A Bruna. Boa noite, Bruna. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Jéssica. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Nós estaremos falando sobre o livro de Franz Kafka, Metamorfose. Eu só queria saber uma coisa. Quem que foi a criatura que escolheu esse livro? Foi você? Eu não. Então, quando Deve foi ter você, sido a Bruna? Bruna. Deve ter sido a Bruna. Não, se a pessoa não tá aqui, a gente pode botar a culpa nela, né? Vamos falar que foi a Patrícia, Foi então? a Patrícia que escolheu. Gente, eu não consigo entender ainda a lógica desse livro. Que confusão. Sabe por quê? Eu passei a história inteira lendo o livro, pensando que o cara ia desbaratinar. O cara tava baratinado, achei que o cara ia desbaratinar, o cara passou a história inteira, não desbaratinou até o final da história. Ele ficou baratinado, virou uma barata e não voltou mais da barata. Pois é. Eu sei, eu quero ouvir sua explicação pra ver se tem fundamento essa história. Então, eu vou explicar uma coisinha. Você está perguntando qual que é o fundamento da história? Nós descobrimos que esse livro tem mais de 100 interpretações. Eu não lembro exatamente, mas passa de 100 tipos de interpretação. E uma delas a gente vai comentar aqui hoje. Então, eu sei que esse cara, ele é conhecido assim pelas suas histórias, que ele tem muita brutalidade física e psicológica. São muitos conflitos. É uma história que até não é tão grande, mas ela deixa a gente um pouco angustiada. Justo por essa história. Não vou nem contar agora. A gente não sabe como que isso vai se resolver. A gente acaba vivendo o drama ali do personagem, né? Devido à forma como é escrito também, né? Sim, é um pesadelo. Esse caboclo, Franz Kafka, que é o escritor do livro, ele é um escritor boêmio de língua alemã. Ele é autor de romances e contos, considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. A maior parte de sua obra, como A Metamorfose, que é esse que nós vamos falar, O Processo e O Castelo, está repleta de temas e arquétipos de alienação e toda essa angústia física, né? E cheio de simbolismo também. E muitos conflitos entre pais e filhos, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. Caramba. Pois é, eu não dava nada por esse livro. Labirintos burocráticos. Ainda bem que tem o Wikipédia para poder dar uma Dá clareada. uma luz pra gente. Rapaz, mas olha, eu acho que eu li esse livro numa tarde de sábado. Eu peguei ele numa tarde e li o livro todo. Ele não, dá uma olhadinha, quantas páginas são? Ele não é um livro tão grande. Não. Ele tem aqui 94 páginas 94 de história. páginas. É um livro até curto, por essa edição 94. Eu acho que aquele outro dá um pouquinho mais, que as letras são maiores. É livro de bolso. Mas ele é muito angustiante. Então, comentar aqui rapidinho sobre o livro, até porque a gente quer ver o que a gente pode interpretar sobre ele, o que se aplica também em nossa vida, né, nosso cotidiano, o que a gente pode tirar de bom nisso. O livro já começa falando que Gregor Samsa, ele acordou de sonos intranquilos.
Muitas vezes eu eu durmo, aí eu acordo pensando, angustiada com o meu sonho. Quando eu li essa parte, a primeira parte do livro, isso já acontece no primeiro parágrafo. Eu fiquei pensando, o que seriam esses sonhos intranquilos? Será que era um pesadelo que ele estava tendo? Quantas vezes a gente não acorda também de sonhos intranquilos? Sim. Né? Comigo aconteceu essa semana. Não sei se eu comentei já com as meninas. Comigo você comentou, mas Comentei, né? Eu acordei de sonhos intranquilos. No dia 24 para o dia 25, na noite, né, na virada, tava muito quente aqui na cidade, muito quente mesmo. Não conseguia dormir, fui pra sala, eu fiquei assim, passando muito mal pelo calor. Não nada adiantava. E eu fiquei, antes de dormir, fiquei pensando na morte. Eu gosto muito de refletir sobre a morte. Eu não sou depressiva não, mas eu gosto de pensar há muito tempo já. O necrológico, né? Uhum. Fiquei pensando sobre isso. Aí, na hora que eu dormi, eu sei que eu sonhei que eu tava num lugar, tinha várias pessoas e tinha um padre da cidade com túnica, tudo, a batina, né? E eu tava no caixão, eu tinha morrido e eu tava me vendo. Acordei realmente de sonhos intranquilos, porque daí eu acordei, fui tomar café, peguei o celular, comecei a ver quem tinha morrido, professor Olavo de Carvalho. Nossa, Caramba. acabou o dia, né? Nossa, passei muito mal todo dia. Ele já morreu. Realmente sonhei e tive uns sonhos intranquilos. Sonhei que eu tava lá na minha mesa de corpo presente. Tá. Mas é só para contextualizar a primeira frase ali do livro, né? Que ele acordou de sonhos intranquilos quando ele se percebeu e já tinha se metamorfoseado em uma barata. Ele já tinha mutado. Eu tinha baratinado. Baratinado, né? Aí Tanta foi- gente querendo desbaratinar e ele baratinou. Uns querendo sair do armário, uns querendo desbaratinar. Eu falei a verdade, o livro já começou baratinando Sim. e não desbaratinou. Ele, de certa forma, ele já estava ele estava refletindo sobre o ritmo de vida antigo, né? Mas já estava com as dificuldades da vida nova, né? A vida de inseto, a vida de verme, né? Isso mesmo, de inseto. Em momento algum do livro fala que ele é uma barata. Fala que ele se transformou num inseto. Eu entendi Isso, isso, mas a barata. gente deduz, né? Eu Mas deduzo. pode ser um besouro também. Mas por causa das patas, aquele negócio nojento, Sim, aquela fica, melé. fala muitas vezes desse aspecto nojento que sai líquido, que sai um líquido escuro. É que eu Você acho, já matou barata? eu acho que é a coisa mais comum pra gente. Você vê um negócio nojento, cascudo, você pensa no quê? Numa barata, né? Eu vou contar uma coisa pra vocês, vou contar mais pra frente, mas eu tô achando que o momento é agora. Vai que depois não dá, né? Mas assim, esses dias eu tava tomando banho, lavei meu cabelo a primeira vez, tirei um pouco da sujeira, aí ensaboei bem. E aquilo tinha sabão pra tudo quanto é lado, e sabão escorrendo pro olho. E eu tava no banheiro e o Cláudio tava lá fora, passando veneno perto da fossa pra matar as baratas. Jesus, que sufoco. De repente, eu senti o Gregor subindo no meu pé. E aí eu não tinha certeza se era o Gregor ou se era uma aranha. E aquele negócio fazendo, passando aquele negócio na minha perna. E aquilo foi me dando uma angústia tão grande. Só que era tanto sabão que tinha. Quanto mais eu passava a mão pra tirar, mais o meu olho ardia e parece que produzia mais sabão. Enfim, eu consegui chutar a barata, limpei meu rosto. E no meio daquele sabãozeiro todo, a barata vinha pro meu lado. Aí eu chutava ela, eu virava, eu rodava dentro do banheiro e a barata continuava me perseguindo. Eu queria entender o porquê. Ela tinha espaço para ela fugir, mas ela vinha pro meu lado. Eu senti que aquele dia, se eu fosse tipo o Homem-Aranha, a barata, eu ia ser a mulher barata. Seria. Seria de picado. Toda vez agora, depois que eu li o livro, acho que eu li o livro em setembro ou novembro, por aí, nesse meio tempo, toda vez que eu vejo uma barata, eu lembro do Gregor. Tem uma amiga minha, a Marlene, que inclusive é ela que me emprestou esse livro para eu poder ler. Marlene, um beijão para você, se é que você vai estar nos ouvindo hoje ou no futuro. Ela lá estava me contando que teve um tempo atrás, eu não lembro exatamente o ano, mas ela conta que, acho que não lembro se esse livro fazia parte da leitura obrigatória do colégio, e aí as pessoas, quando viam uma barata, chamavam a barata de Kafka. Kafka, não Kafka. Kafka. É. Kafka é Era Ninguém vai comer esse espetinho, né? de barata. É interessante a gente ver nesses relatos, né, que vocês fizeram agora, o quanto é natural a repugnância pelo inseto, principalmente a barata, né? Isso é uma coisa que a gente vê no contexto do livro,
né? Logo que ele começa a ser notado pelas pessoas, que são a própria família dele, na verdade, né? Existe automaticamente, instantaneamente, essa repugnância, né? Sim, por quê? A barata, olha, o inseto, para que o inseto serve? A gente não consegue achar uma serventia para o inseto. Pra nós do Brasil, né? Sim, Na China tem serventia. Eles comem até morcego. Por isso que nós estamos... Então, as abelhas ajudam produzem o mel e ajudam na polinização, tudo. As minhocas, elas ajudam na decomposição, lá na terra. Ajuda a gente a pescar. Ajuda a pescar. Então tem muita serventia. Agora, quando você para pensar numa barata, o que serve? Cri, cri. Não tem. Uma mosca. Também não tem. Mosquito, Aedes aegypti. Não tem. Não tem. A não ser transmitir doença. Mas assim, eu acho mais... Se você for analisar, o que é mais repugnante? Um pernilongo, barata. um mosquito dengue, uma barata, né? A barata você olha, você já despreza, você já fala, ai meu Deus. Eu nunca vi ninguém subir em cima da mesa gritando por causa de um pernilongo. Até porque se subisse, gente, eu ia viver em cima da mesa, porque lá em casa é um pernilongueiro louco. Gente, a Patrícia não tá aqui pra colocar a gente no foco, a gente tá falando da barata, a gente tem nem certeza se é uma barata, sabe que é um inseto. Faz falta. A gente já passou um tempão aqui no podcast falando sobre a possibilidade de ser ou não ser uma barata. Então, mas uma característica bem forte no livro é justamente essa questão da repugnância, né? Porque o Gregor, antes dessa situação de metamorfose, ele era o provedor da família, né? O pai dele teve uma dívida ali e ficou encostado, e a mãe também em casa, a irmã em casa, todo mundo vivendo às custas do trabalho dele, que era caixeiro auxiliar, se eu não estou enganada, e depois se tornou caixeiro viajante. No próprio início da história fala, né, que ele poderia fazer como os outros caixeiros e usar esse dinheiro com mulheres, usar para viajar. Ele poderia ter vivido a vida dele antes dessa metamorfose, né? E ele viveu em função da família dele, em função de pagar essa dívida do pai dele, né? E quando acontece essa metamorfose, como a gente pode fazer várias relações com situações cotidianas, né? Quando a pessoa precisou do auxílio ali da família, ou precisou de uma certa forma ser amado, porque ele não tinha mais nada para entregar ali, né? Sim. Ele foi repudiado, ele foi desprezado. Ele ficava ali, no meio da casa, no quarto. A irmã que o ajudava, a princípio, mas era uma coisa muito forçada, era obrigação mesmo, né? Que ele se escondia para ela não ver e ela não conversava com ele. Ela preferia conversar sozinha do que conversar com ele, né? E até interessante que ele tinha toda preocupação de se esconder debaixo de um lençol, e para ele se esconder ele demorava 4 horas. E ele gostava, na maior parte do tempo, ficar olhando pela janela, porque não tinha muita distração. Mas só para contextualizar rapidinho, eu não vou contar a história inteira, porque eu queria que vocês lessem o livro. Tem um intuito a gente ler o livro, aprender um pouco mais de criacultura, né? Então, ali no começo, ele acorda de sonos intranquilos, transforma numa barata. Logo em seguida, o gerente já do trabalho vai na casa dele procurar ele. Não chegou no horário, né? Ele não chegou no horário, ele nunca faltava. Então, o pessoal já começa a achar estranho. Ele tá dentro do quarto, o pai, a família pede para ele abrir a porta. Ele não abre, porque ele não consegue. Com muito esforço, ele tenta falar, só que ninguém consegue entender, porque ele faz aquele som de inseto. Até que, com custo, já com a mandíbula deslocada, saindo líquido pela boca, ele consegue abrir a porta. Quando a família vê ele, a família não pensa, uma barata, um inseto, né, comeu o Gregor. Ou foi raptado e apareceu o inseto. Abduzido. Não pensam isso. Já pensam automaticamente, Gregor virou inseto. Eles não se questionam por quê, nem onde que tá Gregor, sem certeza que o Gregor tá ali e resolvido para eles. Aí, o gerente vai embora, sai correndo por conta disso, e a família deixa ele trancado no quarto, porque sente a repugnância. E a filha, né, que é a irmã do Gregor, ela é mais nova, começa a levar comida para ele. Ele, a princípio, é aquela comida preferida, ele vê que ele não consegue comer. Ele consegue comer apenas lixo.
o resto dos outros, o resto da comida estragada. Isso mesmo. E aí a família deixa ali e começa a falar sobre os problemas. Só que a família não fala que tem que pagar a dívida. A única pessoa que se preocupa em pagar a dívida é o Gregor. Toda hora, Gregor pensa na dívida. A única coisa que eu lembro é que fala que ele tem uma dívida com o patrão dele. Fala que o pai dele estava devendo pro patrão, e aí, como em troca, botaram o Gregor para trabalhar para poder. E aí fica pensando, tá, ele estava pagando a dívida. Será que ele pagava do ordenado dele, metade era para dívida e metade era para o sustento da casa? Isso também não é falado, né? Então, eu não sei quanto que o Gregor ganha, mas refletindo, parece que ele não ganha tão mal. Porque ele consegue manter as 3 pessoas e a casa. Porque quando o Gregor para de trabalhar, os 3 da família têm que trabalhar, aluga o quartinho da menina e eles já pensam em ir para uma casa menor. Até dispensam a empregada, eles arrumam uma pessoa que é mais barata ali para conseguir fazer o serviço. Parece que a pessoa até trabalha à noite, uma coisa assim. Dá a impressão que eles tinham uma vida confortável, né? Super. Não era simplesmente assim manter com o básico, mantinha em boas condições. A irmã dele iria até pro conservatório, né, para estudar. Então, eu acredito que naquela época, para você mandar alguém para estudar fora, ainda mais num conservatório musical, né, porque ela tocava violino. Isso. Então, eu acho que deveria ser muito caro também. E ele estava disposto, acho que estava economizando para poder fazer isso, né? Sim, tendo a preocupação. E aí, esse livro tem várias interpretações, como eu já falei. Tem interpretação do ponto de vista capitalista, comunista, marxista e etc. Tem mais de 100 interpretações. E a interpretação que a gente achou aqui mais interessante, que o professor José Munir Nasser comenta sobre essa interpretação, é do ponto de vista cristão, tá? Que o livro tem várias simbologias ali, você pode ver. Que o Gregor Samsa, o pai dele começou a ficar bravo com ele, porque a mãe tira o quadro que ele tinha feito. A única distração que Gregor tinha era talhar quadros em madeira, fazer trabalho de marcenaria. E aí a mãe e a irmã tiram os móveis do quarto do Gregor para achar que ele vai se sentir mais confortável. Só que o Gregor não quer que tire as coisas do quarto, porque ele ainda tem uma esperança de ser ele. Tem esperança das coisas mudarem, então ele tira todas as coisas do quarto. Até quando a mãe tira o quadro que ele tinha talhado lá de uma mulher, Gregor sobe em cima porque ele mostra que ele não quer que tire. A mãe dele começa a ficar brava, né? Não sei se ela grita, o que é, que o pai vai defender a mãe e começa a atacar maçãs, né? Não, dá bengaladas. Mais pra frente, quando o Gregor sai do quarto e tem os 3 hóspedes no quarto da filha, o pai, querendo que o Gregor saia de perto, porque os hóspedes se assustam, ele começa a jogar maçãs no Gregor. Inclusive uma maçã entra na carne dele, fica ferida e chega a apodrecer. Aí apodrece e ninguém tira, ele fica lá no cantinho. Eu acho interessante que nessa hora que a família tá lá removendo as coisas do quarto, as 2 mulheres, ele mostra que ele não perdeu a esperança de voltar a ser quem ele era. Mesmo os outros, todo mundo já tinha acreditado que ele ia ser a barata para sempre, o inseto. E ele não, ele ainda estava lutando, ele ainda tinha esperanças de que ele iria voltar, que talvez ele estivesse só dormindo. Bom, isso ele não está escrito, mas eu senti que ele está na esperança que ele vai acordar. Na verdade, essa questão dele ir em cima do quadro talhado foi justamente: vou defender aqui o que resta da minha identidade, da minha dignidade, né? Ninguém mais falava diretamente com ele, ninguém mais o olhava nos olhos, ninguém mais tinha o tratava como a pessoa que ele foi um dia, né? Então isso tornava ele muito mais bicho, né? Eu acho engraçado que esse livro não era para ser publicado, né? Parece que o autor, ele escreveu muita coisa e aí depois ele ficou doente, jovem ainda, e aí ele tinha um amigo, teimoso inclusive, porque ele fez o amigo prometer que a hora que ele morresse era para queimar todas as obras. Eu digo que é teimoso porque o cara não queimou nada, né? Publicou, é lógico, o cara queria ganhar dinheiro, né? E virou esse sucesso, que o nome dele é associado, o Kafka, a coisas improváveis e difíceis de ser solucionadas também. Nossa, que interessante. Porque parece que a vida dele também foi uma coisa muito tumultuada, né?
Ele era muito boêmio. Isso que eu ia falar, eu acho que muitas vezes o autor pega coisas assim da sua própria vida e aplica nas situações, né? É aí que a nas gente fica histórias. pensando, o que ele passou, né? O que ele passou? Imagina, para ele chegar a saber colocar uma história, uma pessoa que se identificava como um inseto, né? Uma pessoa que mudou de gente para inseto. Uhum. Imagina como ele já não se achou, né? Em certos momentos, não se viu como desprezível, como, né? Gosmento, nojento, sei lá. Aqui fala, no final do livro, falou alguma coisa sobre a tuberculose. Imagina o quanto deve ser desprezível para quem não tem, às vezes, uma maturidade pessoal, espiritual, né? Enfim, cuidar de alguém numa situação crítica de tuberculose. Porque ele teve tuberculose, né? Não o Gregor, mas o Franz, né? O Franz, então, imagina ele, né? Às vezes soltando catarro, todas aquelas coisas. O quanto isso não se assemelha com aquele líquido marrom do Gregor. Exatamente. A rejeição dos outros. A rejeição dos outros, né? Porque ele estava ali numa situação desprezível. Porque mas naquela época onde não se tinha tanto tratamento, era uma coisa nojento. contagiosa, nojento, e sabia que era um caminho sem volta, né? Era o Covid de uns meses atrás. Porque ia ser, era uma passagem que ele tinha comprado só para ir. E o destino seria a Alta Celestial. Se conseguisse, né? Se conseguisse, Então, continuando a minha narrativa sobre o livro, a Patrícia tá aqui. Intelectual. Aí a família, o pai começou, daí chegou ali os hóspedes que viram ele, a irmã tava tocando violino, os hóspedes saíram para ver, eles deixaram a porta do quarto do Gregor aberta, o Gregor saiu para ver a irmã tocando violino. Não estavam gostando tanto da música dela. Não estavam gostando. Aí o Gregor foi lá perto para mostrar que estava apoiando a música da irmã. Os hóspedes viram, se assustaram, o pai tá com as maçãs. Até que o professor Nasser, ele comenta a maçã, lembra o começo do pecado original, tá? Tem várias coisas no livro que falam sempre do número 3, os 3 hóspedes. Gregor tem o horário que o Gregor morre, que depois logo em seguida a maçã fica podre nas costas dele, ele morre às 3 horas da manhã dentro do quarto, também fala do número 3. E todo esse contexto, ele teve muito sofrimento, porque teve a rejeição da família, teve as dores, e o quarto no começo era limpo pela irmã, depois o quarto foi ficando sujo, ninguém mais foi ligando para ele, até que trocaram a empregada colocava o lixo lá dentro, e a empregada de vez em quando ia lá, colocava comida para ele, até que num belo dia às 3 da manhã, porque era um dia lá na época que foi escrito, no local também, era muito frio, então quando foi às 3 da manhã, como era inverno, escurecia muito cedo. Às 4 da tarde já estava de noite. Então, quer dizer o quê? Que ele ficou muito tempo ali sofrendo aquelas dores no quarto, até que ele falece às 3. No outro dia, a empregada viu que ele morreu, pega Gregor e faz o quê? Joga na lata de lixo. Eu penso que Gregor deveria ser enorme, né? Ela jogou na lata de lixo, era uma empregada bem forte. Chega pra família e fala, mas a família, ninguém tá querendo saber o que aconteceu com o Gregor. Todo mundo tá rejeitando ele, que é simplesmente que elimine. Eles dão graças a Deus que ela eliminou o Gregor, jogou no lixo, né? E aí até que o professor fala, ele fala o quê? Gregor, no começo, ali quando ele se transformou no inseto, o pessoal desprezava ele, queria que acabasse, não queria ligar para ele. Mas no final, depois de um tempo, já que ele morreu, depois de uns anos, certamente eles iriam ver o Gregor como um herói. Até eu estava refletindo sobre isso, com a morte do professor Olavo de Carvalho. Muita gente que era contra ele, não via relevância nenhuma para o estudo dele, por tudo que ele fez pelo Brasil, certamente daqui a uns anos vão ver ele como herói, tá? O Gregor foi como um bode expiatório. Eles tinham que matar, né, igual antigamente matavam um animal, né, para expiar os pecados. A família tinha que expiar os pecados, aquela dívida pode ser vista de uma forma cristã como o pecado original, o pecado de Adão e Eva, que a gente carrega. O pecado
que era dinheiro do pai, era um pecado da família, um pecado do pai, que Gregor ficava se esforçando para pagar, só que ninguém estava ligando para pagar essa dívida, só Gregor. Aí no final, o Gregor é visto como um bode expiatório, e anos depois, quando a família já estiver reestruturada, é que eles vão ver, realmente Gregor foi um herói, nos salvou. É como a gente vê às vezes famílias onde tem uma pessoa muito doente e o pessoal tá quase pedindo mesmo pra Deus levar, Pra levar, né? Pra que morra logo, porque tá dando muito trabalho. E lá na frente, depois quando tudo passar e o pessoal esquecer daquele sofrimento, tudo, vão estar vendo aquilo como se fosse, nossa, a melhor pessoa do mundo, nos ajudou. Aí vão esquecer o trabalho que aquela pessoa deu e vão começar a lembrar das boas obras que ela deixou. Assim como, é irrelevante, mas é uma coisa que me veio na cabeça agora. Quando a gente está grávida e a gente sente as dores do parto, a gente está ali sofrendo e durante a dor está pensando, nunca mais me pega nem com milho, não engravido nunca mais. Passa 6 meses, tá lá você de novo, engravida na dieta, e tá lá, ai que beleza. Aí depois, na hora das dores de parto, não me pega nunca mais. Daqui a pouco, tá lá de novo. É igual o primeiro pileque, né? É isso mesmo. A gente se esquece, nossa, que viagem que eu dei. Mas é isso, a pessoa que ela tá dando trabalho, o pessoal tá lá e ela tá com múltiplos problemas. E aí passa 10 anos, às vezes lembra que ela deixou uma herança. Nossa, como ela ajudou nossa família, olha que boazinha. Aí as pessoas começam a lembrar das boas obras, dos bons bens que ela acabou deixando. Mas por isso que a gente tem que fazer as boas obras, né? Igual, relembrando novamente o professor Olavo. Tem amiga que voltou para a igreja católica graças ao professor Olavo. Voltou a participar da missa, confessar, rezar o terço pelo professor Olavo. Ele escreveu vários livros, então ele teve boas obras. Mas e se você sempre foi uma pessoa má, você nunca cometeu boas obras, quando você morre, depois ninguém vai te lembrar nem como uma pessoa boa, nem as boas obras você vai ter. Como eu falava essa semana com uma pessoa, nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá, né? Então, quando cada um de nós tivermos o mesmo destino do Olavo, né? Tivermos aí a morte, independente da forma como ela for, o que vai ficar são os frutos, né? E a gente vê, por exemplo, as pessoas julgando o que foi feito, por exemplo, o Olavo xingava, o Olavo falou mal de não sei o quê, fumava, coisas tão pequenas diante das obras dele, né? Quantas conversões, né? Aprender o que é filosofia mesmo, né? Porque muitas vezes a gente via na filosofia uma interpretação de textos, conhecer os pensadores, essas coisas, né? Então, tantas boas frases, né? A gente descobria nomes de filósofos e ficava ali, né? Na aula de filosofia meio boiando. E assim, todo esse sacrifício que a gente faz em vida, né? Ele frutifica, né? Ele é fecundo. Tudo que é bom de verdade é fecundo. E voltando a falar do Gregor, por mais que o Kafka era judeu, eu pensava muito na questão de lá no começo, né? A questão do pecado original, que fez Adão passar por uma metamorfose, e assim como ele, todos nós, né? E na pessoa do Gregor, no inseto, né, do Gregor, eu identifiquei Adão ali, e também eu identifiquei Cristo, por mais que Kafka não lia o Novo Testamento, né? Mas toda essa questão de sacrifício, mesmo quando ninguém estava ligando para ele, estavam, pelo contrário, repudiando, né? Será que ele não lia? Será que ele não lia? Será? Porque pense bem, gente. O cara sei. O tanto que ele estava sendo desprezado, e ainda assim ele falava dos planos, né? Dos planos da dívida e de ajudar a família, que não estava nem aí para ele. E quem é maior
assim, o maior exemplo de uma situação parecida para mim é Cristo, né? Quando todos desprezamos ele, né? Ele ainda estava ali, fazendo planos para nós. Porque entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, né? Já diz a música. Exatamente. Você falou agora há pouco que o pessoal recrimina o Olavo porque ele fuma? Eu torço pro Flamengo, que é quase a mesma coisa, também não tô nem Ai, gente, eu acho que era isso. Tem mais algum comentário sobre o filme, o livro? Eu tô falando filme. Eu descobri não, eu faço uma suposição sobre quem mais leu esse livro. Quem mais? Eu acho, só um supositório, que os Titãs também leram esse livro. Será? Eu acho que leram. Tem uma música que nós vamos cantar que eu... Mas isso não estava preparado. Não tava. Mas a gente é cheio de surpresas. Eu acho que eles leram. Vou te mostrar, vou te provar. Olha só. Pena que não dá pra ver nessa imagem, né? Ainda bem. Devia ter adiantado já, né? Gente, cante a música aí. Dois, e bichos! Sai dos lixos! Baratas! Mexe nas suas patas! Ratos! Entram nos sapatos dos cidadãos civilizados! Pulgas que habitam minhas rugas! Vão se pintar, se ele peludo! Vão se fuder! Porque aqui na face da terra só bicho escroto é o que vai ter. Bichos escrotos saem dos esgotos. Bichos escrotos venham enfeitar meu lar, meu jantar, meu nobre paladar. Bichos saem dos lixos. Baratas, me deixe ver suas patas. Ratos entram nos sapatos dos cidadãos civilizados. Aê, gente, uma boa noite. Ou um bom dia, não sei que hora que você está assistindo. Boa tarde, conforme a hora. Agradeço muito a audiência de vocês. Continuem nos mandando mensagens. Nós recebemos muitas mensagens, muitos e-mails. Olha, agradeço a todos vocês. Patrícia, um beijo. E na próxima, se Deus quiser, estaremos às 4. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, né? E o SoundCloud. Quem? SoundCloud. Gente, e nos acompanhem que logo, logo vocês terão uma grande novidade. A gente... Pode contar? Não pode contar. Ah! Tava no contrato, conta, não pode conta, contar. Não pode. Mas só contar por cima que a gente esteve com uma pessoa muito especial. Sim, A gente teve um muito especial e logo vocês uma saberão. participação especial. Não pode contar porque tá no contrato, né? Que tá, o que não tá, não tá. Só posso falar que nós somos atrizes. Gente, até mais. Qual que é o próximo livro? Eu não sei não. É do Shakespeare. Não é? Rei Lear. Gente, vamos adiantando a leitura. Logo. Gente, tchau. Fiquem com Deus. Até mais.